Queridos, a paz do Senhor Jesus, hoje estamos aqui para falar sobre a nossa revista da Escola Dominical, da lição dos juniores, isso mesmo. E vamos continuar abordando sobre 2 Coríntios. Mas antes, quero me apresentar para você, eu sou o pastor Firmino Gouveia Neto, coordenador da Missão com Crianças e também coordenador ali no Tempo Central, a igreja onde servimos a Deus com muito amor às nossas crianças. E esta lição de hoje, ela aborda, sobre o tema principal, as advertências de Paulo. Lembrando que estamos falando da lição número 11 e ela vai abordar esse importante tópico como Paulo descreveu nas suas cartas à igreja de Coríntios. Bem, nossa revista ela traz o objetivo principal de ensinar que devemos estar atentos aos sinais que demonstram as ações do diabo para tentar enganar com mentiras e nos afastar da presença de Deus. Então, Paulo abordava essa preocupação com a igreja. Ele já tinha ido, fez a primeira viagem, fez a segunda viagem lá na igreja de Corinto, mas, como não tinha mais condições de chegar até lá, então ele passou a escrever as cartas. Preocupado com a igreja, preocupado com os irmãos que estavam lá, resolveu abordar. Por quê? A gente vai ver no estudo que outros apóstolos, chamados falsos apóstolos, falsos profetas, estavam confundindo a mente, a cabeça das pessoas. E o nosso texto bíblico, ele fala lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Olha o que Paulo abordou. O que receio e quero evitar é que, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente, assim a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sincera e pura devoção que vocês têm por Cristo. Muito bem, querido professor, lembrando que esta aula é para lhe auxiliar, a fim de que você possa dar uma aula até melhor do que eu estou abordando aqui, tá? Então, o texto bíblico de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, ele vai falar sobre o receio, ou seja, a advertência de Paulo. Então, é muito importante você dizer para a criança, a gente tem aqui uma placa de advertência de trânsito, que você pode mostrar para sua criança. A placa de advertência, que é muito comum, tá no nosso dia a dia, ela diz assim, indicam situações de cuidado ou perigo. Então, cuidado, perigo, cuidado. Então, está lá a placa proibido ultrapassar em certo local, velocidade, 60, proibido fazer uma ultrapassagem, proibido fazer uma direção perigosa, enfim. As placas de advertência têm vários tipos, não é isso? Paulo também, ele aplicou essa placa de advertência, mas de forma escrita, falando com Timóteo, seu filho na fé, para que levasse essa placa, para que levasse essa advertência para a igreja de Corinto. Tá certo? Então, mas antes que a gente fale profundamente sobre isso, é necessário você explicar para a criança que na Bíblia, olha só, eu trouxe até aqui a Bíblia que foi confeccionada pela tia Nilce Gomes, é linda, porque ela fala, é sempre bom você colocar para a criança como é feito a Bíblia, Tem o Velho Testamento, o Novo Testamento, e o livro de Coríntios fica onde? Aí você pergunta para ela, Normalmente os juniores são espertos, eles vão logo descobrir que fica no Novo Testamento. E o Novo Testamento ele é subdividido, em 4 livros. Tem os evangelhos, os históricos e as cartas, as epístolas e o livro profético lá de Apocalipse. E nas cartas, aqui, tem vários livros, são 13 livros que Paulo escreveu, as 13 cartas.
E 1 Coríntios, 2 Coríntios é o terceiro livro das cartas. Olha só que legal. Então, esse aqui é um manual, uma Bíblia confeccionada assim maravilhosamente, e você pode servir de auxílio para suas crianças, tá certo? Agora, o que é importante dizer que, vou pegar outro material aqui e dizer para vocês o seguinte: expliquem para as crianças que existe, Deus, a nossa Bíblia, na verdade, ela fala sobre o bem e o mal. Existe uma guerra, e sempre vai existir enquanto estivermos aqui na Terra, né? O bem e o mal. Quem é o bem? É Deus, claro, né? Quem é o mal? É o diabo. E Deus, ele é luz. Por isso, né, estamos aqui numa... Você pode também colocar um coisa amarelo, branco, e dizer as qualidades de Deus. Deus, ele é luz, né? Ele vive na luz. Deus, ele é verdade, ele é honesto, ele é justo, ele é amoroso, ele é bom, ele é perdoador, né? Deus, ele é misericordioso. Enquanto que Satanás, que é a escuridão, né? Ele é diferente. Satanás, ele é das trevas, né? Ele é da escuridão, ele vive na escuridão, é mentiroso, ele é desonesto, falso, cruel, injusto, maligno, ele é pecador. E sabe o que acontece? O homem, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Por conta disso, Satanás, que foi expulso lá do céu, ele e uma terça parte dos anjos do céu, eles querem destruir o homem. Por quê? Porque o homem, ele é a imagem e semelhança de Deus. E Deus ama tanto o homem, que Deus deu seu único filho para todo aquele que nele crê, né? Não morra, mas tenha a vida eterna. Para quê? Para morar no céu. Então explique para a criança que esta guerra entre o bem e o mal, entre as trevas e a luz, ela vai existir enquanto estivermos aqui na Terra, mas aquele que aceita Jesus, né, como seu único e verdadeiro Salvador, é que vai morar lá no céu. E Paulo, sabendo disso tudo, ele advertiu, né? Ou seja, ele procurou escrever esta carta para a igreja de Corinto para que eles não se afastassem do caminho do Senhor. A nossa revista, ela diz assim, um importante ponto que eu coloquei aqui, ó: o diabo é uma criatura maligna, que ama o pecado, é o pai da mentira, mas não quer que vejamos assim. Seu objetivo é nos afastar da presença de Deus para que não possamos ir para o céu. Olha só. E a Bíblia fala isso. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, é importante você estar com a sua Bíblia, a Bíblia da criança, melhor ainda, porque ela fala a linguagem da criança, né? Dos pré-adolescentes, dos juniores. Diz assim, ó: o Deus que disse que da escuridão brilha a luz é o mesmo que faz a luz brilhar do nosso coração. E isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus, que brilha no rosto de Jesus Cristo. Então, Paulo ressaltando que a única luz que brilha é a de Jesus Cristo, né? E adverte sobre Satanás. Logo adiante, no capítulo 11, versículo, vamos ver aqui, versículo 14, ele fala também quem é Satanás. Olha. E isso não é de admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. Certo? Então, olha a advertência de Paulo quanto aos falsos profetas. Paulo agora, ele alerta sobre os falsos profetas, né? Logo no início nós falamos das placas de advertência. Assim Paulo fez.
né, advertiu a igreja de Corinto quanto aos falsos profetas, porque muitos homens, né, com pele de cordeiro, mas na verdade tinha um lobo lá dentro querendo tragar, querendo matar, querendo destruir e querendo se aproveitar economicamente. Era isso que acontecia, na verdade, lá na igreja de Corinto. Aqui na nossa revista, Paulo é descrito assim, ó, que Paulo alertou ao povo sobre as pessoas que entravam em suas casas alegando ser apóstolo de Jesus, né? Nós lemos ainda agora há pouco que lá em 2 Coríntios, capítulo 11, né? Versículo 14, diz que até o diabo ele se disfarça como um anjo de luz. E ele usa também essas pessoas para que possam ser um anjo de luz, mas na verdade querem se aproveitar, né? Assim como o diabo, seus servos também fingem ser pregadores da palavra de Deus. Então, na nossa revista tem aqui uma imagem de um homem bonito, né, paletó, tem uma palavra boa, mas na verdade por trás dele ele tem o diabo. A verdade é essa, né? Ali colocando no seu coração a ganância, né? Colocando no seu coração a vontade de se aproveitar da honestidade do seu povo. Porque quem ama a Deus, quem ama a Jesus, ele é honesto, ele é verdadeiro. E ele não imagina que uma pessoa vai querer enganá-lo. A gente chama assim ingênuo, né? São pessoas ingênuas. E realmente, são ingênuos porque não tem a maldade no coração. Mas o diabo ele usa dessas pessoas. Por isso, Paulo ele advertiu para que nós pudéssemos ficar atentos. A palavra de Deus diz, né? Vigiai e orai. Então, devemos vigiar para que... E também, ler a palavra de Deus. Isso é importante você falar para a sua criança, ó, estude a palavra de Deus, né? Leia a Bíblia, para que você não seja ignorante e, nesses momentos, saber que alguém está falando coisas erradas a respeito de Jesus. E assim Paulo advertiu, porque muitas pessoas falavam que Jesus era diferente, né? Então, naquela época não tinha Bíblia, não. Um falava para o outro. E aí, por isso que era muito mais fácil de enganar. Há muitos falsos apóstolos que distorcem a palavra de Deus e enganam muitos por causa do dinheiro, né? Paulo queria evitar que suas mentes fossem corrompidas pelas falas desses homens, para que não corresse com eles o que aconteceu com Eva, que foi enganada pela serpente, né? Então, no nosso versículo versículo principal da revista, diz que eu receio e quero evitar que, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente, assim a mente de vocês não seja corrompida. Então era esse o foco principal de Paulo, para que eles não fossem corrompidos pelas falas, né? Pela astúcia daqueles falsos profetas. E hoje, será que a igreja ela tem sofrido também isso? Olha só, você pode pegar como auxílio, né? Isso aqui eu peguei na internet mesmo, imagens, falsos profetas aqui, de um homem parecido com Jesus, mas um lobo assim do lado dele, e o texto que diz aqui em Mateus capítulo 7, isso foi Jesus que falou. É sempre importante você pegar outros versículos, né, que vão servir de auxílio para os seus estudos, né, e pedir para a criança ler. Leia lá, em Mateus capítulo 7, versículo 15. O que Jesus disse? Olha o que Jesus disse. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Olha só que palavra, né? Forte, que palavra importante que Jesus colocou para nós, para que a gente ficasse atento quanto aos lobos ferozes, né? Que na verdade eles vêm disfarçados de ovelhas, tá certo? Então, assim Paulo, ele descreveu. E isso tem acontecido? Tem. A nossa criançada, ela é muito antenada, né?
Então você pode pegar alguns, a maioria já tem celular, você pode pegar o celular na hora para eles. Olha, abre lá no Google, né? Vamos fazer uma pesquisa aqui de pessoas que já se disseram como Jesus Cristo, ou seja, os falsos profetas. E a gente vai abrir, vai ver um monte de gente, como David Koresh, Jacobina Mendes, Maria David Christus, né? Foram pessoas que alegaram ser ou Jesus Cristo, ou que Jesus Cristo tinha o enviado. E sabe o que aconteceu? A maioria dessas pessoas, juntamente com as pessoas que eles discipularam, né, falaram da palavra e tudo mais, se suicidaram, né? Acabaram matando outras pessoas e se matando. Então, aí você questiona com eles, será que realmente era de Jesus? Com certeza não. Com certeza, você vai ver que a palavra de Deus ela está se cumprindo, porque Jesus falou que nos últimos dias falsos profetas viriam em seu nome, mas que não eram nada da parte de Jesus, né? Então, eram falsos profetas. Então, Paulo também advertiu isso para a igreja de Corinto. Paulo, em nossa revista, ele não apenas falou sobre os falsos profetas, mas também no versículo 16 do capítulo 11, ele ressaltou sobre a gratidão na aprovação. E olha que Paulo foi muito provado, né? Paulo foi chicoteado, Paulo apanhou, Paulo quase morreu em diversas situações, né? Era rei perseguindo ele. Então, você tem que colocar para nossas crianças e dizer para ele que todo crente, toda pessoa que aceita Jesus no coração, Jesus mesmo falou, né? No mundo tereis aflições. E Jesus advertiu que por causa do meu nome vocês serão perseguidos. Naquele tempo, Paulo foi muito mais ainda perseguido, porque ele, além de ser um cidadão romano, que ele era antes um perseguidor dos cristãos, agora como ele foi convertido, todo mundo tinha uma dúvida sobre Paulo, ao mesmo tempo que tinha medo. Mas será que Paulo não está se disfarçando para querer pegar a gente, né? Para querer nos prender, para querer nos matar? Afinal de contas, Paulo ele tinha visto a morte de Estevão. Alguns teólogos acham que ele estava ali, tinha perseguido Estevão, e ele tinha também impulsionado ao povo para que apedrejasse Estevão. Mas Paulo não. Paulo já estava convertido. Você conhece a história de Paulo, e se alguma criança ali que é novo convertido não souber, procure chamar ele depois. Então, na mesma hora, se tiver tempo, fale sobre a história de Paulo, de como ele foi convertido, né? De como ele realmente recebeu Jesus no coração, teve um contato direto com Jesus através de uma imagem, que ele caiu do cavalo, que ele ficou 3 dias cego, e depois ele foi curado e passou a crer que Jesus era o Filho de Deus. Então, Paulo, nessa carta para Corinto, ele fala da gratidão por ter sofrido, por ter feito tudo isso, mas por quê? Por que ele foi grato? Por conta que ele queria a salvação das pessoas. As pessoas eram ingratos, falavam mal dele, mas mesmo assim ele era fiel a Deus e ele queria, assim como Jesus, ele queria também a salvação do povo de Corinto, né? Então, olha só o que escreve a nossa revista. Paulo trabalhou arduamente, ficou várias noites sem dormir, passou fome, sede, teve que suportar o frio, o calor intenso, sem roupas apropriadas, e ainda sofria com preocupações com as igrejas, né? Então, através dele, muitas almas seriam alcançadas. Claro, é sempre bom ter aquele mapa das viagens de Paulo, porque para a criança, né, ela se localizar, né? Ou pega um globo, ou pega um mapa mundi, e você descreve ali, ó, o país, hoje a Grécia, né? Mas antes era a região da Acácia, que fala na Bíblia, por onde Paulo viajou.
e por onde Paulo pregou e instalou igrejas, né? E aí você vai ver a preocupação de Paulo. Você vai mostrar para a criança quanto Paulo ficava preocupado com a sua igreja, com as pessoas. E nossa revista também diz o seguinte, que Paulo passou pelas provações sendo grato a Deus. Por isso, ele ensina que devemos agradecer a Deus pelas provações. Você tem passado por provação? Todos nós, né? Como eu falei ainda agora, você passou a ser um servo do Senhor, você passará por provações, perseguições, e Paulo passou por isso e muito mais. Mas ele ressalta que sempre devemos lembrar que Deus nos coloca em situações impossíveis para nós, mas que são possíveis para Ele. Pois Ele nos permite passar por provações, é porque nos dará coragem e força para superar todos os desafios. Então, tenha força e fale para as crianças ser fiel a Deus, ser fiel a Cristo, porque essas provações são para aumentar ainda mais a fé deles, né? Então, creia nisso que as nossas crianças, com certeza, elas vão crescer, né, na fé de Jesus e amadurecer para todas as situações. Muito bem, então Paulo, ele passou por várias situações difíceis, como nós falamos. Uma delas foi quando ele estava preso com Silas, né? Passou, olha só. E na nossa revista tem uma imagem de Paulo e Silas presos, né? Amordaçados aqui, enfim, são situações como esta. Mas na nossa Bíblia, que estamos estudando, a nossa lição número 11, ela relata, logo aqui no capítulo 11, versículo 26, 27, Paulo fala assim, ó, tenho tido trabalhos e canseiras, muitas vezes tenho ficado sem dormir. E ele relatou no versículo 26, nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigos de inundações e de ladrões, em perigos causados pelos meus patrícios, judeus e não judeus. Tenho estado em perigo nas cidades, nos desertos e em alto mar. Então, tudo isso Paulo sofreu por quê? Por causa do nome do Senhor Jesus, para levar o evangelho a toda criatura. E vale a pena tudo isso? Valeu a pena. Paulo foi o maior apóstolo, né? Que nós vemos as cartas que ele escreveu, no Novo Testamento, a maioria dos livros foi ele que escreveu. Então, tudo isso por amor ao homem, assim como Jesus tinha para nos salvar, Paulo também ele se dedicou a isso. E a nossa revista, ela descreve que, apesar da humilhação e do sofrimento que o afligia, Paulo não era um homem fraco, né? Pois reconhecia a sua própria fraqueza. Isso é importante porque, apesar desse sofrimento, ele se considerava fraco diante do Senhor. Mas Deus, ele renovava as forças de Paulo. Quando admitimos que somos fracos, Deus transforma nossa fraqueza em força para realizar grandes coisas. Então, caro professor, auxiliar, você que vai dar sua aula da escola dominical, mostre para as crianças que é importante nos humilharmos na presença do Senhor, quando estamos fracos, tanto fisicamente também como espiritualmente, porque Deus renova as nossas forças, né? Então, Paulo quis mostrar que estava sujeito a vários tipos de situações como nós vivemos hoje em dia, né? E contou uma certa vez que ele foi até a uma cidade, a cidade de Damasco, e chegando lá o governador Aretas, né? Esse é o nome dele, ele enviou vários guardas para procurar, para caçar Paulo, para prender e para matá-lo. Olha só. Inclusive colocou guardas nos portões da cidade. As cidades naquele tempo elas eram cercadas, né, por grandes muros, igual, lembrando ali a cidade de Jericó, que tinha um muro grande, mesma coisa. Muros de 5 metros, 6 metros de altura. Então não daria para Paulo fugir. Mas os discípulos fizeram o quê? O ajudaram. Na nossa revista tem a figura quando Paulo é colocado num cesto e aí eles
conseguem colocar Paulo no cesto com uma corda, coloca Paulo no cesto e desce ele pelo cesto até no chão, e quando ele vai para lá, ele foge, vai embora e foge do rei, né? Do rei Aretas, e assim ele conseguiu fugir. Olha só, colocaram Paulo no cesto, cobriram com lençol e usaram uma corda para baixá-lo por uma janela no muro da cidade. Graças a isso, Paulo conseguiu escapar das mãos do rei Aretas e conseguiu escrever várias cartas, conseguiu fazer tantas outras coisas para o reino de Deus. Até depois de muitos anos, ele ser morto lá em Roma, né? Então, graças a isso, Deus livrou ele da morte e ele conseguiu cumprir o seu propósito. Então, queridos, é essa a nossa lição de hoje, da lição 11, né? Que fala não das advertências de Paulo, mas o que é interessante, que não fala só da advertência. Paulo descreve sobre a gratidão na provação e dá aqui também alguns exemplos, algumas coisas que ele viveu, né? Então, devemos fazer isso todos os dias na nossa vida, orando, jejuando, se consagrando ao Senhor, e mostra para as crianças que é importante nós crescermos na presença de Deus e, quando passarmos por aflições, lembrar que Paulo passou por muito mais aflições por causa do nome do Senhor Jesus, né? Então, fica aqui essa explicação para que você aplique para as nossas crianças. Quero agradecer a todos e que Deus abençoe. E lembrando que, ao final, faça a oração junto com as crianças, reforçando para que elas, no momento de fraqueza, possam reconhecer e assim também possam ser fortificados, né? Edificados pela palavra. Amém? Que Deus abençoe a todos e até a próxima.